Bom dia a todos. É uma honra estar aqui com vocês. Primeira vez que eu participo do Congresso de Acupuntura. Queria agradecer muito à comissão organizadora pelo convite. E vou tentar ser breve para abordar um tema extremamente abrangente, que é a atualização em reprodução humana, que é o que me coube falar. Para falar nisso, eu vou abordar rapidamente o tratamento de infertilidade, a técnica de fertilização in vitro, basicamente, completamente dominada há mais de 30 anos. Hoje a gente faz aspiração folicular via transvaginal, um procedimento simples e seguro, que não necessita grandes centros cirúrgicos altamente capacitados para fazer o procedimento. A técnica de laboratório de fertilização in vitro também é amplamente dominada. Para vocês terem ideia, nós temos mais de 100 clínicas capacitadas a realizar o tratamento de fertilização in vitro no Brasil. E o procedimento de transferência embrionária, que é um procedimento relativamente tranquilo do ponto de vista de execução mecânica, envolve uma série de outras situações que nós vamos abordar um pouco mais para frente. Também os conceitos da fertilização natural, fisiológica, que a gente vai respeitar em qualquer tipo de tratamento, com a fecundação na porção distal da trompa e o óvulo chegando na trompa para a implantação no estágio de blastocisto, que é o embrião que vai proceder à implantação e o início da gravidez. A gente encara situações como essa, com o útero totalmente deformado e com embriões de alta capacidade de implantação. Frente a uma situação como essa, a gente tem que abrir mão de uma série de recursos. E a gente tem que levar muito em consideração como a gente vai estabilizar o endométrio para a implantação. Tem uma série hoje de exames e técnicas para a gente identificar a receptividade endometrial. Esse é o mais novo deles, é o Endometrial Receptive Array, que a gente vai determinar se o endométrio é pré ou pós-receptivo, achando a melhor janela de implantação para que a gente maximize um útero como aquele na possibilidade de produção de gravidez, o que não é totalmente impossível. E dentro dessa linha, hoje a gente evolui para a questão do metabolismo e do catabolismo embrionário, analisando a atividade proteica e genética desse embrião em todo o seu desenvolvimento. A gente sabe que o genoma do embrião humano se estabelece como produtor de proteínas específicas em relação a ele a partir do 3º dia. Até lá, quem domina é o genoma exclusivamente do óvulo. Isso é um critério de definição importante para as novas técnicas que a gente desenvolveu de pesquisa de qualidade embrionária, como, por exemplo, o Big Brother dos embriões, o time-lapse. A gente, com uma câmera dentro da incubadora, a gente vê a evolução do embrião durante todo o seu ciclo de laboratório, até a introdução dele no útero. E vamos medindo as proteínas que são excretadas e analisando para tentar buscar o embrião que tenha maior potencial de implantação. Além disso, a gente conseguiu chegar na análise genética embrionária sem trazer muita consequência para o embrião, o que a gente chama hoje de Next Generation Sequence. A gente consegue definir o DNA do embrião com poucas células completamente. Então, a gente vai descobrir qual é o melhor embrião para a gente transferir, objetivando a gravidez. Com todo esse avanço, uma série de consequências foram causadas por esse tipo de tratamento. E o principal efeito deletério, a principal consequência é essa aqui, o alto índice de gestação múltipla. Reparem, da década de 80 até os anos 2009 e 2010, a elevação do número de gestações múltiplas nos Estados Unidos. Quando a gente analisa a população onde isso acontece, a gente vai ver que a população que busca tratamento de fertilidade teve um aumento, um impacto de praticamente o dobro das taxas de gestação múltipla nos tratamentos de reprodução assistida. Para vocês terem ideia, as taxas médias de gestação múltipla nos diversos centros do mundo é ao redor de 30%. Uma conta de padaria rápida significa dizer que de 100 gravidezes, 30 são múltiplas. Então, 70 são únicas e 30, no mínimo, de gêmeos. Nós vamos ter
60 crianças nascidas em gestação múltipla contra 70 nascidas em gestação única, ou seja, de cada 2 crianças que nascem de fertilização in vitro, uma vem de gestação múltipla. Essa é uma consequência muito séria e muito grave. A gente nota, por diversos reportes que a gente vai encontrar na literatura, o aumento da incidência da prematuridade. E quando a gente vai analisar a prematuridade extrema, a gente encontra uma alta incidência em centros do mundo que são altamente desenvolvidos. E isso são consequências de repercussão muito graves, com índices de complicações e sequelas definitivas enormes. Então, um dos principais objetivos que a gente tem hoje com todas essas técnicas é evitar a gestação múltipla. E como que a gente faz isso? Com a transferência de um único embrião. Uma série de sugestões, de guidelines de diversas sociedades foram estabelecidas para tentar diminuir o número de embriões transferidos. Essa sugestão americana, esta é a sugestão do Conselho Federal de Medicina. Notem, isto não é lei, isto é uma orientação. Em busca da transferência de embrião único, esse é um trabalho em inglês do New England, mostrando uma taxa de gestação, quando você transfere apenas um embrião, menor do que quando você transfere 2 embriões. Esses são casos eletivos, são casos de altíssimo prognóstico. E quando você soma a transferência de outro embrião que foi descongelado do mesmo ciclo, você diminui esse impacto, você aproxima muito as taxas de gestação, ou seja, é possível que a gente consiga, com a transferência de um embrião por vez, obter a mesma taxa de gravidez do que transferindo um número maior de embriões. Qual que é a questão? Qual que é a diferença? A gente não deve analisar a taxa de gravidez por ciclo, e sim taxa de gravidez por casal. Mas isso tem uma consequência muito importante no tratamento, que é a duração. As taxas de gravidez transferindo um embrião sequencialmente ou transferindo 2 embriões sequencialmente cumulativas tendem a ser as mesmas. A diferença é que quem transfere 2 embriões tem gestação múltipla e engravida mais rápido. Essa é a nossa experiência da minha clínica. A gente tem 175 casos realizados, hoje nós já passamos de 250, e com uma taxa de gravidez bastante aceitável diante do que a literatura mundial traz. Então, é possível fazer, a gente está fazendo, mas a questão é que demora mais tempo. Então, associando as diversas técnicas que a gente tem, como a técnica genética que acabei de mostrar para vocês, a gente vai tentar diminuir o tempo de duração do tratamento. Mas a abordagem tem mudado um pouco em relação a isso. No Congresso americano desse ano, a gente tem uma abordagem muito mais clínica dos casos, tentando buscar a melhor estabilização clínica para a melhor eficácia do tratamento e também para suportar mais a longevidade do tratamento, a demora do tratamento. Isso é um conceito muito importante que a gente está observando, diminuir o dropout, ou seja, a interrupção do tratamento porque o casal não aguenta mais. Então, diversas técnicas têm sido utilizadas para trabalhar os pacientes antes de iniciar o tratamento, inclusive as técnicas de acupuntura. Esses foram os 3 trabalhos que eu, revisando, eu tive no Congresso Americano, mas eu não assisti nenhuma dessas apresentações. Eu recuperei elas pela página do Congresso. Teve uma roundtable, que é uma mesa na hora do almoço, com um convidado, que era essa Manuela Toledo, e vários participantes discutindo as técnicas de acupuntura. Teve uma apresentação oral, que eu vou mostrar para vocês, e teve um paper, um pôster que eu também vou mostrar para vocês. Então, na apresentação oral, o pôster, desculpa, o efeito da acupuntura na taxa de gravidez e fertilização in vitro. Foi um trabalho randomizado. Ele identificou taxas de gravidez não tão diferentes assim, mas a grande questão que esse trabalho mostra, e que os outros trabalhos que eu vou mostrar também mostram, é a assiduidade ao tratamento.
a paciente submetida à acupuntura, durante o tratamento, ela consegue enfrentar melhor a barra, né? Porque não é fácil. Eu acho que essa discussão, se a acupuntura aumenta ou não a taxa de gravidez, tem várias, como esse tema, tem vários outros que são inertes. Uma publicação diz que sim, outra diz que não, mas a grande questão é quais são as ferramentas que a gente vai ter para o paciente suportar o tratamento, para dar uma longevidade e um melhor resultado. Na minha opinião, em 2 anos, não existe casal que não engravide com as técnicas de reprodução assistida. Qual que é o problema? São as restrições às técnicas. Porque nós temos várias técnicas hoje, como substituição de útero, como substituição de óvulo, substituição de espermatozoide, falando efetivamente nas mais agressivas. Mas essas técnicas são restritas, nem todo mundo aceita elas. Então, isso limita as técnicas de tratamento. E a gente tem, dentro daquilo que o casal pretende como tratamento, oferecer o melhor que ele pode ter. E, para isso, a gente precisa de toda uma estrutura que conduza o casal a isso. E a acupuntura, claramente, é uma dessas alternativas, né? E as mudanças metabólicas que a acupuntura traz também são muito importantes, né? Esse trabalho mostra o nível de prolactina e de cortisol em pacientes submetidos à acupuntura durante a estimulação, e a gente vê que eles caem em pacientes que têm associação com a acupuntura, que é uma coisa interessante para a estimulação da ovulação, né? Os americanos têm falado muito em terapêuticas alternativas de tratamento de fertilidade, até para conduzir o casal para o tratamento, né? E a acupuntura é um desses tratamentos adjuvantes, né? A atitude positiva dos casais em tratamento que fazem acupuntura é diferente dos casais que não fazem acupuntura durante o tratamento, né? Isso aqui é fundamental, porque, evidentemente, que quando o teste de gravidez é negativo, o casal quer uma explicação. Essa explicação nem sempre ela é pertinente, ou nem sempre ela existe. Faz parte do método a falha e o prosseguimento do tratamento. Casais que estão mais aptos, que estão mais seguros, mais confortáveis, é mais fácil de você conduzir adiante. E a acupuntura ajuda muito nesse aspecto. Isso aqui vocês sabem mais do que eu, né, que a partir de 98, a acupuntura foi estabelecida como especialidade médica nos Estados Unidos, e foi associada a diversos tipos de tratamento, inclusive os tratamentos procriativos. Como eu disse, tem trabalhos que mostram um aumento das taxas de gravidez em pacientes que fizeram uso de acupuntura versus pacientes que não fizeram. Mas, acima de tudo, é o efeito positivo. O efeito positivo é muito claro na paciente em tratamento. Todas as minhas pacientes que fazem acupuntura, e o Dr. Décio vai na clínica eventualmente fazer acupuntura na transferência, são pacientes que aderem ao tratamento mais facilmente, que continuam o tratamento, e a gente faz número de ciclos até longo para essas pacientes em busca da gravidez. A gente oferece taxas de sucesso de 30% a 40%, o que significa dizer que tem casais que vão ultrapassar 3 tentativas de fertilização in vitro. Essa é uma revisão sistemática em pacientes que fizeram acupuntura e controles, mostrando que a taxa de gravidez puxou para o lado das pacientes que tiveram a acupuntura, e esse é um trabalho que mostra que não teve benefício e que o resultado foi o mesmo. Em seguida, teve um trabalho em resposta a esse, mostrando que é necessário você ter uma evidência maior para chegar a esse tipo de conclusão. Esse autor é um autor australiano que mora radicado nos Estados Unidos, David Meldrum, que ele põe a acupuntura como placebo, como efeito placebo, comparando e mostrando que o resultado é o mesmo. E um outro autor também bastante relevante, chamado Michael Halpern, de Boston, nos Estados Unidos, combateu o artigo falando que o que ele fez não foi um placebo, que foi uma intervenção também. Então, a comparação que ele chegou
para dar os mesmos dados não é correta. Mas, como eu disse, né, há uma busca pelo estilo de vida, pela orientação, atividade física, orientação nutricional, melhora da qualidade de vida e sem esquecer do relógio biológico. As mulheres deixam para engravidar muito tarde, né, e a gente acaba tendo grandes dificuldades na obtenção de gravidez em função disso. Mas a orientação tem que ser uma orientação geral, uma orientação da qualidade de vida, no estilo de vida e de como você combater o estresse do dia a dia. Boa alimentação, atividade física e, sem dúvida, nesse tipo de situação, quando você está com um nível de estresse muito alto, uma ansiedade muito alta, a redução desse nível não vai aumentar a sua taxa de gravidez, mas vai melhorar a sua qualidade de tratamento, a sua qualidade de vida como um todo. É nisso que eu acredito. Esse é um trabalho que analisa o estado marital durante o tratamento, né? É um trabalho complexo que eles pegam as informações de quando o casal entra em tratamento, no primeiro ano até o 5º ano, e acham uma série de situações desconfortáveis para os casais, como aumento da incidência de dispareunia e disfunção sexual, né? E o estresse e a satisfação marital aumentam, melhoram com as terapias adjuvantes, quando você associa terapias e não simplesmente fica tratando os casais com técnicas de reprodução assistida, ciclo em cima de ciclo. Acupuntura no tratamento da mulher infértil. Tem várias evidências que sugerem que quando você faz o tratamento com acupuntura no momento da implantação embrionária, você aumenta as taxas de implantação. Tem uma série de trabalhos que mostram que esse efeito é absolutamente inócuo. O que eu noto e o que eu observo é que isso é absolutamente irrelevante, né? A acupuntura é um tratamento que deve ser indicado muitas vezes para casais que estão saindo um pouco da linha do normal, e isso é muito frequente no tratamento de infertilidade, pela angústia, pelo estresse e até pela depressão. E uma das alternativas que a gente usa frequentemente é a acupuntura. Eu não acho que a acupuntura seja um procedimento somente para o momento da transferência embrionária, para aumentar um relaxamento uterino. Isso talvez também ajude, né? Eu acho que me falta um pouco de conceito para falar sobre isso. Mas a acupuntura, durante todo o ciclo de tratamento, é uma coisa que ajuda o casal, ajuda principalmente a mulher, nesse momento que ela está desamparada e se sentindo sozinha, porque ela toma os remédios, ela capta os óvulos, ela coloca os embriões, e o marido ao lado, muitas vezes querendo ajudar, mas sem nada para poder ajudar. E a mulher fica relativamente irritada, estressada com esse tipo de coisa. Nas situações que eu tenho na clínica, o que eu observo é que as mulheres que fazem acupuntura não passam por isso. Elas têm um conforto durante o tratamento muito maior, é muito mais fácil de você conversar com ela, porque ela recebe melhor a informação do que a paciente que está absolutamente estressada e a informação que vem bate e volta, porque ela não está preparada para receber. Então, a gente tem usado a acupuntura principalmente na redução do estresse e no conforto dos tratamentos de infertilidade. Muito obrigado, e eu estou à disposição para perguntas depois.